Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente vai falar de um livro aí que prometemos algumas semanas atrás, mas agora vamos falar sobre Nova, do Samuel Delany, que a editora Aleph lançou no ano passado aqui para o Brasil. Já vou emendar uma pergunta aqui para o Fábio Fernandes, que está aqui comigo hoje, que não me lembro de ter a tradução em português antes dessa, mas posso estar enganado. Como é que está, Fábio? Tudo certo? Beleza, Thiago. Não, você não está enganado, não. Esse livro nunca teve tradução para o português. E assim, eu estou muito feliz porque eu não sei se vai vir mais tradução por aí, da Aleph ou de outra editora, mas eu estou muito feliz porque, na verdade, o que acontece? Antes disso, já tem acho que quase 10 anos, só tinha uma tradução do Delany no Brasil, que era um conto dele, o I and Gomorrah, eu esqueci o nome da tradução como ficou em português, que foi o Braulio Tavares que fez para uma antologia que ele montou de autores, né, de ficção científica anos atrás, numa editora do Rio de Janeiro. E parece que ele mesmo tinha falado uma vez no Facebook que, na verdade, nos anos 60 ou 70, eu acho que foram traduzidos para uma editora, acho que é a Bruguera, se eu não me engano, que fazia uns livros aqui de formato até pocket. Parece que a trilogia das Torres, a primeira trilogia mesmo do Delany, chegou a ser publicada no Brasil, mas isso eu não tenho certeza, tá? Agora, isso faz tanto tempo que nem eu que coleciono ficção científica desde os anos 70, né, nem eu achei essas edições, eu não sei de nada disso. Então a gente pode falar que Nova é a terceira tradução, assim, né? Teve o primeiro conto do Braulio, o segundo foi Babel 17 e Estrela Imperial, que saiu no volume duplo, né, um volume vira-vira, traduzido pelo P.T. Rissati para a editora Morro Branco. E agora nós temos Nova, do Samuel Delany, que aliás é um dos meus livros favoritos dele e o que eu mais li, acho que eu li umas 3 ou 4 vezes. Bacana, vamos falar um pouco dele. O P.T. Rissati, que também fez essa tradução aqui do Nova. E realmente foi a minha primeira leitura do Delany e eu comentei, acho que no episódio que a gente gravou com a Aline Valek, que, olha, dificilmente eu gostei muito do livro, gostei bastante do jeito da escrita, de como ele desenvolveu a história. Para uma ficção científica eu achei diferente. Vamos falar um pouquinho dele então, mas antes a gente vai começar o programa um pouco diferente aqui, com alguns recadinhos e com a leitura de um comentário, Fábio, que eu vou colocar aqui, que chegou lá no Spotify, que eu achei interessante. Mas nos primeiros recados aqui, queria dizer que agora a gente está com o financiamento coletivo aqui do podcast também. Então você pode ajudar a gente lá no apoia.se/Viva Sci-Fi. Temos lá 2 opções de apoio a partir de R$10. Então você já participa aqui do nosso grupo no WhatsApp. Você também, quando a gente chegar num número legais ali de apoiadores, ali mais ou menos uns 20, 15 apoiadores, já estamos com 6. Então a gente já vai fazer alguns sorteios de livros aí para a galera. Isso. E no apoio máximo ali de R$20, você participa aqui também da nossa gravação ao vivo, então é um privilégio de participar vendo nossas gafes, se é que elas acontecem, né, nos nossos bastidores aqui. Então, nesse apoio de R$20, você já pode participar com a gente aqui, ver a gravação ao vivo antes dela ir ao ar. E, Fábio, sei que tem um recadinho também de financiamento aí que está no ar, aí do livro que está para sair também. Isso. Temos o financiamento coletivo para dar e vender, né? Literalmente. Então, temos o do Viva Sci-Fi. Por favor, colaborem, participem. É muito importante para manter o programa rodando, né? E eu tô com um livro também novo na praça, né? É um livro de contos, uma antologia, uma coletânea de microficções chamada Arquétipos de Massa, Labirintos, que está saindo pela Kafka Edições de Curitiba. Esse livro está em financiamento coletivo, está no Catarse. Nós vamos botar o link aqui embaixo. E nós vamos fazer também em breve uma live, viu, Thiago? Lá no meu canal, lá no Terra Incógnita, eu vou anunciar depois. Acho que ainda vai demorar uns 10 dias aí. Mas já estamos aí no meio do financiamento coletivo. E eu chamo, né, vocês para que ajudem, colaborem, participem, ganhem um exemplar. Temos outros, né? Temos recompensas também para os participantes. Temos pelo menos um livro de uma autora curitibana, né, que é uma autora, tem um livro raro que foi relançado agora pela Kafka, né? E nós estamos participando disso aí, fazendo essa divulgação, porque é um livro meu que é muito querido. Eu queria publicar esse livro há muitos anos e não acabei deixando de lado por outras questões, entendeu? Colocando, refinando, reescrevendo e tal.
São microficções que podem ser lidas separadamente. Algumas poucas foram publicadas em sites do Brasil e do exterior, mas elas juntas elas formam um todo que pode ser lido como se fosse uma história, como o Jogo da Amarelinha do Cortázar. Inclusive tem um mapinha no começo que a pessoa pode optar, ela pode ler, é uma história em formato de verbetes, ela pode ler fora de ordem, pode ler na ordem que está impresso no livro e pode ler na ordem que eu sugiro, né? Então tem pelo menos umas 3 ordens de leitura no livro. Legal. Eu acho que quem leu até agora, né, o pessoal que deu da editora, o pessoal do COP, o pessoal está se divertindo muito com a leitura, está achando muito legal. Então eu convido vocês também a partilhar dessa experiência. Bacana, o link vai estar aqui embaixo também na descrição, para vocês darem uma olhadinha lá e apoiarem também o livro aí do Fábio. E um comentário, Fábio, que chegou para a gente aqui no Spotify mesmo. Você pode agora, vocês ouvintes, podem comentar aí com a gente no Spotify, que lá naquele episódio que a gente gravou sobre arqueologia, sobre fantasia e ficção científica, um dos nossos ouvintes perguntou que ele tem uma dúvida, né? Ele tem uma opinião sobre a Estação Perdida do China Miéville, né? Fantasia ou ficção científica, né? Para ele, ficção científica, mas que ele acha que o China Miéville faz essa brincadeira, talvez um pouco também, de vai para fantasia ou vai para ficção científica. Não sei o que tu acha, Fábio. Olha, não, eu acho que o comentarista aí tá certo. Eu acho que, na verdade, o China Miéville, o Perdido ganhou o World Fantasy Award. Então, teoricamente, o pessoal assume lá fora que é uma fantasia. Porém, a maioria dos críticos e amigos que eu tenho nos Estados Unidos e na Inglaterra tratam como ficção científica. Na verdade, tem elementos dos dois mesmos, né? Existe uma categoria chamada Science Fantasy, que eu não sei se as pessoas, os críticos, encaixam o China Miéville nisso. O China é um cara que ele é também dos grandes nomes da New Weird Science Fiction. E New Weird é uma coisa realmente que pega elementos da fantasia e da ficção científica. O livro, você vai ver o começo da História do Perdido, mostra claramente um mundo que não é exatamente steampunk, mas é meio que quase que clockpunk, é uma coisa tipo... uma coisa entre o Renascimento e o século XIX, com algumas questões ali que já são meio século XX. Então, assim, é uma mistura, é uma mistureba que, assim, é muito gostosa de ler para quem já leu, e eu fico achando ainda que falta algum brasileiro escrever uma coisa desse calibre, porque o China Miéville, ele é um cara muito interessante, ele tem uma escrita que, para mim, é uma coisa muito de classe operária britânica, né? Ele não é classe operária, ele é filho de 2 acadêmicos, ele é acadêmico também e tal, mas ele é um cara, os pais acadêmicos comunistas, né? E ele também, então são pessoas ligadas à classe operária. E ele é um cara que escreve tem uma literatura que eu acho muito gostosa de ler, também por isso, tá? Eu acho que ele é para a literatura britânica o que o Ken Loach é para o cinema britânico. Só que o Ken Loach não faz ficção científica, é sempre uma coisa muito realista. E o China Miéville escolhe a chave da fantasia com a ficção científica, acho até porque para chamar a atenção da gente, né? Ele pega um cenário como Baslag, só que ali ele mostra uma greve de humanos e Vodianoi lá para construir lá uma represa, lá tudo mais e tal. E a polícia dando porrada, ou seja, é uma coisa do nosso mundo. Né? E ele só bota uma capa ali. Eu acho brilhante a escrita do China Miéville. E a gente pode emendar isso com o Delany, porque eu acho que assim, os dois são escritores de primeiríssima linha, né, Thiago? Exatamente, até então vamos começar aqui a falar um pouco mais sobre o Samuel Delany, respondida a pergunta do nosso ouvinte aí também. E, cara, me pegou muito o estilo de escrita do Samuel Delany, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Nova. Eu gostei muito que ele, primeiro, do desenvolvimento dos personagens, achei curioso uma crítica que eu li sobre o Nova ser o Moby Dick da ficção científica, né? Realmente dá para fazer essa ligação aí com a sede de vingança e da busca ali, né, que tem o nosso protagonista ali, o Lord Von Rake. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Mas eu gosto que ele tem um estilo, ele não te dá tudo muito claro, né? Mas ele vai te mostrando ao longo do tempo. Então eu achei legal ele. Então, logo no início, a gente vai ter ali um personagem, né, que é o rato, né, que ele toca um siringe, que é uma espécie de um instrumento que gera sons, cheiro, né? E logo na primeira aparição desse siringe, né, desse instrumento, ele não explica muito bem o que acontece, né? Ele vai explicando ao longo da história.
eu achei legal que ele não duvida da inteligência da gente, assim, né? A gente vai criando Não. o ambiente junto com ele, né? E até quando a gente estava falando em off antes de gravar, que tem livros dele que são muito mais experimentais. Eu vi um pouquinho disso, mas realmente acho que aqui ele não pesa a mão, né? Não, não, eu acho, na verdade, o Babel 17 e o Nova são muito parecidos, porque são duas space operas inteligentíssimas, é o que você falou. Ele constrói mundos muito interessantes, que a gente gostaria de ver mais, mas ele não mostra mais que aquilo. Algumas coisas pulam entre um mundo e o outro, né? Um dos livros dele, chamado The Einstein Intersection, tem a seringe, tem uma pessoas que tocam seringe, que é um instrumento que esse nome é um nome que existe de instrumento antigo que não tem nada a ver com esse. Ele pegou esse nome do passado, como o Gene Wolfe faz, né? Ele pega esse nome do passado e joga no instrumento do futuro. E é interessantíssimo, porque ele descreve algumas coisas e a gente fica o tempo todo querendo mais informações, né? Dahlgren, que é talvez o livro mais experimental da ficção científica como um todo, se o Nova é Moby Dick, Dahlgren é Finnegan's Wake, ou Ulisses ou Finnegan's Wake. Tem gente que considera o Ulisses da ficção científica, mas o Ulisses, na verdade, não é um livro difícil de ler, não, né? O Ulisses é um livro até fácil, o Finnegan's Wake que é impossível, né? É que o Dahlgren, eu vou confessar uma coisa a vocês. Eu faço parte de um time de escritores e leitores que a gente estava brincando outro dia, eu, o Braulio Tavares e mais um pessoal no Facebook, que nós vamos acabar criando uma confraria. Eu até esqueci o nome dessa confraria que a gente inventou ali, mas é a confraria dos que não leram os grandes calhamaços da literatura mundial, não é só a ficção científica. Dahlgren, Kryptonômico, do Neil Stephenson. Kryptonômico eu comecei a ler agora pela terceira vez, mas eu acho que dessa vez eu chego lá. Mas não é por nada, não é porque é difícil, é porque são livros muito grandes, tem passagens mais complicadas, mais difíceis, que a gente tira de letra, só que a vida acontece. São livros tão interessantes que a gente precisa se concentrar neles, né? Senão a gente perde o fio da meada. Mas com Nova isso não acontece. Vamos voltar ao Nova. Vamos lá, fala um pouquinho mais, Thiago, do livro. Vamos dar uma sinopse aqui, então, do livro para o pessoal ter uma ideia mais ou menos da história, né? Então, ela se passa no século 32, né? Então, ele está num futuro bem à frente aí. E a humanidade, ela expandiu, né, os seus domínios, eles já estão indo para outros planetas, tem essa questão de viagem interplanetária, né? E a gente tem duas famílias aqui que elas são antagonistas, né? E eu pensei muito no falar, eu achei legal que ele faz também essa construção de que a gente não necessariamente tem um vilão e um bonzinho, né? Eu acho que elas são realmente famílias antagonistas. O Locke Von Ray, que é o nosso protagonista, ele, apesar de ele aparecer mais, a história girar em torno dele ali, ele não é o bonzinho da história, pelo contrário, na verdade, né? Mas ele tem essa rivalidade com uma outra família, né? Então, o livro vai se desenvolver na briga dessas duas famílias, mais nessa sede de vingança, né, do Von Ray ali, que é bem uma questão política. Eu até li também que nesse início de carreira, que a gente está aqui, o Babel vem antes ainda, né, do Nova, e que o Delany ele ainda não coloca, aí pode falar melhor, porque eu não li outros livros dele, principalmente depois, né, do Nova, ele ainda não coloca muitas questões políticas, até por uma questão de receio, né? Então, por ser um escritor negro, por ser um escritor homossexual, ele não quis ainda, no período, tipo, o Nova sai em 68, né? Então ele não coloca muitas questões políticas sociais, apesar de ter um pouco, sim. Mas então o livro ele vai gerar em torno dessas duas famílias essa questão política de um querer destruir o outro para ter o domínio ali desse combustível, né? Então uma nova, né, que é onde o Von Ray quer chegar, é onde ele vai conseguir toneladas desse combustível para realmente acabar com a família adversária. E tem uma questãozinha de vingança da infância dele ali, né? Então, não sei se tu vê que talvez nesse início do Delany não pega muito uma questão social, apesar de ter um pouquinho ali, né, a gente tem o rato, o personagem principal é um cigano, né, então vai ter uma questão mais mística depois também. Não sei se tu acha que ele dá essa segurada realmente e depois ele começa a explorar mais, ou... Então, isso é muito místico, né? Engraçado, assim, Babel 17 foi publicado 2 anos antes, tá? Em 66. Aliás, o ano do meu nascimento. E lá ele explora muito mais a sexualidade, já dando dicas, né? Ele como você falou muito bem, ele é de uma época que ele vivia abertamente a sexualidade dele com um grupo lá, ele é nova-iorquino, então ele vivia
vivia esse momento que era quase aquele momento da época dos hippies e tal. Ele já tinha grupos e pessoas com quem ele vivia e abria sua sexualidade, mas ele tinha dificuldade de falar sobre isso de maneira aberta. Eu acho que as pessoas não estavam sabendo até a meados da década de 70 da homossexualidade dele, né? Quando ele ganha acho que ele ganhou o Hugo com o Babel 17, né? Ele é indicado pro. Acho que o Babel ele ganhou o Nebula, eu acho, né? Porque eu acho que o Nebula, ele ganha isso. Contos, eu acho, né? Isso, e acho que foi o Igor Moore, se não me engano, ganhou, que eu sei que aí o Asimov, essa é a história que ele sempre fala, até hoje ele fala no Facebook isso, o Asimov chegou para ele e falou assim, Chip, né, que é o apelido dele, a gente só te deu esse prêmio porque você é negro, entendeu? E ele, tá bom, tal, e ele nunca me perdoou muito o Asimov por esse comentário, que o Asimov quis ser o engraçadinho, mas como sempre foi racista, né? E aí, mas ele fala o seguinte, ele defende que ele ganhou pela competência dele mesmo, né? E o Asimov quis ali brincar, tipo, mas você saiba qual é o seu lugar, né? E isso foi muito, muito complicado. Então, a sexualidade, ele vai fazer pouco depois de Nova, é o seguinte, tem aqui até uma relação de livros dele aqui, ele vai demorar 5 anos para publicar um outro livro, tá? Ele publica depois um livro chamado The Tides of Lust, as marés do desejo, que é um livro pornográfico. Mas ele vai fazer isso alternância durante a vida dele. Ele vai publicar ficção científica, vai publicar pornografia mesmo, entendeu? Putaria, e vai publicar textos biográficos e também textos acadêmicos. Isso, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Do Delany eu só não li mesmo pornografia, mas nada do que ele escreve eu acho ruim ou desinteressante. Talvez até a pornografia dele seja legal, seja divertida de ler. Não sei nem se a pornografia de hoje, de 50 anos atrás, a gente vai ler, talvez a gente ache boba, não tenho certeza, não tenho ideia. Eu sei que eu só li uma coisa, um texto pornográfico dele, que é Bread and Wine, que é a graphic novel feita sobre a relação dele com o companheiro dele, né? Que ele tem já 30 e poucos anos, esse companheiro, e fala de uma maneira muito romântica, mas tem várias páginas que se abrem e de repente tem lá cenas de sexo explicitíssimo entre os dois, né? E ele nunca teve o menor problema com isso, o que eu acho admirável, porque é um cara que ele se coloca de peito aberto. Tanto é que uma das coisas que até hoje chamam ele nos Estados Unidos, eles chamam ele de sex radical do sexo. E ele acha engraçadíssimo isso, ele acha que não faz muito sentido, é uma coisa que sim, sabe, mas ok, mas também não recusa o título, né? Porque ele é um cara que acho que ele foi um dos primeiros a colocar sexo legal na ficção científica. Embora Babel 17 não tenha nada explícito, mas tem uma relação poliamorosa ali da Ryder Wong, né, com o pessoal da tripulação da nave dela. E esse já não tem uma coisa muito de sexo, mas tem uma coisa mais política, né? E essa coisa mesmo que eu acho que ele pega um pouco do Alfred Bester, quem ele conhecia, que ele era amigo do Alfred Bester, que é autor de O Homem Demolido, né, e Estrelas do Meu Destino. O Stars My Destination, do Bester, talvez a gente possa um dia falar sobre isso, né, Thiago? O personagem dele começa como herói e não é um herói, não sei se dá pra chamar de vilão, mas herói, com certeza, o cara não é. E a mesma coisa do Lorca Von Ray. O Lorca Von Ray é um personagem exatamente isso. Não, eu sou um cara que eu preciso me vingar, isso aqui e tal, mas ele dá aquela virada e você vê, pô, o cara também não é um cara confiável, também não é um cara... Agora, a narrativa, né, a prosa do Samuel Delany é tão legal, tão gostosa, que você fica virando as páginas uma atrás da outra e você não quer parar a leitura, né? Realmente é bem isso. Ele, em nenhum momento eu acho que ele é um livro curto, né? Eu já vi categorizado como novela até, né? Sim. Mas realmente, tu começa a ler e quando me dei conta já tinha passado 100 páginas, assim, é um negócio que tu não quer parar, né? Falando um pouquinho da questão do misticismo, né, que a gente comentou, alguns paralelos que eu fiz dele com o Philip K. Dick, um pouco, né? Até vou falar um pouquinho mais depois, mas já que já toquei no assunto, já podemos começar agora. Que a gente tem ali nos primeiros capítulos, né, a apresentação dos personagens, do rato, a gente tem o Katyn também, o próprio Locke Von Ray, né, tem essa apresentação da história, mais ou menos. A gente tem ali um flashback da infância, né, do Locke Von Ray, que a gente vai ver o porquê que ele quer essa vingança, né, com a família dos Red, né, que é quem controla essas questões dos transportes interplanetários.
E logo que volta ali, né, para mais ou menos quarto ou quinto capítulo, tu vê que, apesar de ser um livro de ficção científica, ele vai ter digamos, o mote principal a partir de uma leitura de tarô, né? E a leitura de tarô é algo que ela é muito uma questão mística que é muito levada a sério num futuro muito tecnológico, né? E isso eu achei legal. Eu achei outra inversão que ele faz, que a gente tem esses dois personagens ali que são não vou dizer livro cômico, mas são a parte legal, mais divertida, digamos, da história, que é o Rato e o Katin, né? Que eles se encontram, eles são bem ao contrário um do outro, né? E eu acho legal que o Rato, ele é o que toca o siringe, ele é um cigano e ele desacredita totalmente no tarô. E o Katin, que é aquele cara mais nerdão, ele estudou em Harvard, ele quer escrever um livro, né? Ele acha o máximo aquilo, né? Então o cara é o CDF nerdão que ele acha legal o tarô, e o Katin, que é o cigano, ele não acredita em nada daquilo, né? Então, acho legal porque o Philip K. Dick vai fazer isso, né, mais pra frente, né? Se eu não me engano, não sei se é o Homem do Castelo Alto que ele faz com a questão do I Ching, né? Então tem essa questão mística, ele usa muito em outros livros também, né? Então achei isso parecido, e vai ter a questão um pouco do cyberpunk, que a gente pode falar um pouco depois também. Mas essa questão do tarô realmente é muito legal. Não tinha visto algo tão místico num livro de ficção científica ainda, né? Pois é, não, isso é o que você falou. Eu acho que assim, a década de 60 foi uma década muito rica de misticismo, né? Como eu falei agora há pouco, o espírito hippie e tal. E foi a coisa de fazer experimentações. O Dick já estava fazendo isso, o Homem do Castelo Alto é de 62, 63. Então, ou seja, ele pega o I Ching, né, e faz uma experimentação com o I Ching. E ao reler o Nova, eu achei interessante porque eu tava uma coisa na cabeça, eu fui pesquisar e descobri o seguinte: Nova é publicado em 68. Em 69, na Itália, sai o livro O Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, que é feito todo a partir de 2 jogadas de tarô. Então, né, o Calvino, ele faz a coisa, ele é do grupo Oulipo, né, do qual participam o Raymond Queneau e Georges Perec, né, a gente pode também falar sobre eles um dia. São autores de ficção que usam combinações matemáticas, né? E criam regras meio baseadas no surrealismo, mas que tem toda uma pegada própria, né? Então, o Calvino, inclusive o Cortázar foi convidado depois que escreveu o Jogo da Amarelinha, mas Cortázar não gostava dessas brincadeiras, não. Ele fez o Jogo da Amarelinha porque foi uma idiosincrasia dele, mas ele achava uma bobagem o Lipo e não de participar. O Ítalo Calvino topou e ficou super feliz, tal, de ser convidado para participar do grupo. E é interessante como é que são coisas totalmente diferentes. Até onde eu sei, o Delany ele pode ter jogado o tarô ali para fazer aquelas jogadas dentro do livro, mas as jogadas não determinam o destino do livro. O livro já estava traçado antes. Uhum. O Calvino não. O Calvino ele escreve 2 novelas, e as 2 novelas são todas estruturadas em cima das jogadas que ele tinha feito para o tarô. Então ele fez a jogada, estrutura a novela, por fazer a outra jogada, estrutura e junta as 2 histórias, que é muito louco também. Mas é bacana, né? Acho que assim, vale a pena a gente procurar mais informações sobre livros dessa época que usem também esses sistemas, né? Certamente não devem ser os únicos, mas eu acho que o Delany, se não é quer dizer, o Homem do Castelo Alto com o Dick com o Homem do Castelo Alto no I Ching e o Delany com o tarô, acho que foram os primeiros da história da ficção científica norte-americana a usar isso em língua inglesa. Não sei se outras usaram isso fora dos Estados Unidos. Acredito sinceramente que deve ter vários autores com isso. A gente podia até tentar pesquisar isso, né? E se alguém souber, por favor, fale com a gente. É isso aí. E tem uma outra questão que eu peguei, que é um pouco mais social, que eu não sei se tu interpretou assim também, mas existe uma questão no livro que é um pouco de uma perda da cultura, digamos assim, né? Porque tu vê que o Katin, ele quer escrever um romance, é o sonho dele, né? Escrever um livro sobre... E ele comenta uma certa parte de não existirem mais os livros, tal. Ele quer fazer esse épico, depois ele vai acabar contando a história, né, da Rock, né, que é a nave que eles viajam, né? Então ele vai escrever no final do livro, ele já fala que, sem spoiler, que vai contar a história do Capitão Von Ray, né, a partir de um romance. Então eu acho que tem um pouco dessa questão que foi evoluído tecnologicamente e a cultura foi deixada um pouco para trás. Não sei se você vê alguma coisa mais ou menos por aí também no livro, cara. Sim, eu vejo sim. Sem dar spoiler, né? O final do livro ele é muito significativo disso, né? Mas é isso. Eu acho que aí tem um desencanto do
do Delany, desencanto da geração dele com isso tudo, né? Com uma perda da cultura que, na verdade, ele parece atribuir às grandes empresas, ao capitalismo, não é uma coisa da geração dele per se. A geração dele está indo, mas está indo, talvez, por causa disso, também para outros lados, né? O Delany é um grande intelectual. O Delany ele faz parte de um grupo que eu acho impressionante. A maioria dos escritores de ficção científica de língua inglesa que estão no Facebook, né, são escritores que eu admiro, que eu respeito, que eu prezo, mas eles têm um entendimento muito, muito direto, muito quadradinho, né, sem nenhuma ofensa, tá? As pessoas, eles falam sobre vários assuntos, às vezes falam sobre seus desejos literários, sobre o que gostam de assistir no cinema, na série de TV, e até dão dicas legais de livros, né? Mas o Delany atualmente está passando por uma fase que aparentemente ele está com declínio cognitivo. Ele já deu a entender que talvez ele possa estar num processo de demência, que não é um processo agudo, não. Ele de vez em quando posta coisas legais, tal, mas isso, 1 ou 2 anos atrás, ele postava com mais frequência e postava questões mais filosóficas. Ele é um grande intelectual mesmo, né? Foi professor durante muitos anos, ele é professor aposentado, né? E ele falava muito sobre escrita, e não só sobre escrita de ficção científica. Um dos livros preferidos dele é Moby Dick. É claro que o Nova tem esse eco também, né? Embora tenha uma coisa do Santo Graal também ali, né? Muito falado, falado do Santo Graal na história, e um pouco do Jazão e o Velocino de Ouro. São as histórias mitológicas e tal. E ele tem um profundo conhecimento dessas coisas todas, né? Então tem essa questão aí que perpassa o livro. Livros do Delany, gente, aí vamos fechar lá com, né, amarrar com o negócio do China Miéville lá atrás, né, no começo desse episódio. O Delany é um autor que ele escreve em várias camadas. Você pode ler a história e ler só essa história e entender só a história do Locke Von Ray, da Rock e do seu percurso para achar uma supernova. E vocês podem também pegar todas essas referências que estão aí. Eu acho que agrada a todos os tipos de leitores. É um tipo de ficção científica que eu mais gosto de ler e de tentar escrever, que é essa ficção que atua, no mínimo, em 2 camadas, né? A camada da diversão, do entretenimento, de contar uma história, que está certo, é isso mesmo. Ninguém tem que se desculpar por escrever uma história de entretenimento, eu acho que isso é ótimo. E o Delany faz isso muito bem, e faz também com uma camada de referências intelectuais, que se você pegar, ok, se não pegar também, tudo bem, não se afeta. Eu acho maravilhoso. E ele referencia muito, né? Realmente faz essa questão do Moby Dick de uma maneira geral, assim, mas ele faz até, acho que antes desse encontro com Asimov, né? Ele tem ali uma referência à fundação, né? O nome de um dos planetas, acho que é Trantor, né? Que faz essa referência ali com a fundação. Vejo um pouco de Duna, não sei se porque eu estou lendo agora, estou influenciado, mas vejo um pouco da questão da viagem interplanetária, um combustível, assim, me lembrou um pouco Duna também. E voltando ali para, claro, não comparar, mas falar um pouco com... em 68, né, então sai o Nova, e em 68 também sai o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né, do Blade Runner, digamos assim, né. E eu não sei se colocaria, eu acho que dá para falar como um pontapé. Claro, é muito difícil colocar um pontapé inicial numa categoria literária, né? Mas vamos chamar de proto-cyberpunk aqui, né? Então, porque lendo Nova, não esperava, né? Isso é uma coisa que ele não te dá de cara também no início do Nova, que é... Ok, as pessoas são ciborgues, né? Existem implantes ali, tem um personagem que tem os braços, né? Que são implantes robóticos, né? Então tu tem essa pegadinha cyberpunk, e eu fui até ver, será que já tinha saído, né? O Blade Runner, ele saiu no mesmo ano, né? Então dá pra... Tem mais essa semelhança aí com o Dick, né? E acho que a gente pode falar mais ou menos por aí, né? Claro, não é uma história cyberpunk, mas aí as premissas cyberpunk, elas já aparecem ali de alguma maneira. Não, mas aparece mesmo. Mas o Bruce Sterling fala e cita o Dick e o Delany literalmente como precursores do cyberpunk e inspiradores deles, quando escreve o prefácio de Mirror Shades, né? Ele fala isso e explica, olha, são graças ao brilho visionário desses autores que a gente está escrevendo nossa literatura cyberpunk. Eles consideram que, para usar uma linguagem muito atual, que o Dick e o Delany foram disruptores.
Eles foram parte de um grupo de um punhado seleto de autores que chutaram o balde do convencional na ficção científica. A ficção científica já tinha. Ciborgue é uma coisa que já tinha décadas antes, né? Você vai encontrar que pega a coisa do robô, claro, robô não, né? Mas enfim, você tem ali vários livros anteriores que já evocam a figura do ciborgue. O termo ciborgue vai surgir mais ou menos nessa época, né? Década de 60 para 70. Mas você já tinha criaturas que eram parte ser humano, parte máquina, né? E é uma fascinação que exerce sobre as pessoas essa figura, né? Agora, eu acho que sim, se você for ler, e de novo, a gente já falou sobre Mirror Shades, né? Se vocês forem ler Mirror Shades, vocês vão ver que tem vários contos em Mirror Shades que não tem necessariamente o ciborgue. Tem biotecnologia, por exemplo. Tem tecnologias alternativas, né? Tem essa busca por combustíveis especificamente, embora quase nenhuma história quase nenhuma história cyberpunk se passe no espaço, tirando os Matrix do Bruce Sterling, né? Mas hoje em dia você tem também mais uma história cyberpunk passadas no espaço, no futuro e tal. Mas é isso, o Delany, para mim, ele é o grande precursor do cyberpunk por tudo isso, inclusive pela questão de começar a falar de sexo. Os cyberpunks ainda são meio pudicos sim, comparados com o Delany, né? Mas eles já falam de sexo, coisa que a ficção científica dos anos 70, de modo geral, não fala. Os filmes são outra história. Você vai ver filmes da década de 70 que, mesmo sendo cheios de questões, mostram sempre um casalzinho na cama ali, mesmo filmes de ficção científica. Porque é filme, né? E aí chama a atenção das pessoas. Então tem que mostrar um casal pelado na cama. Pelado não, nunca é. O homem com o lençol na cintura e a mulher com o lençol sobre os seios. Mas sempre dá essa coisa. Não, a gente aqui fala de sexo. A literatura de ficção científica raramente faz isso, até hoje. Né? É muito pudica. E o Delany, mesmo não tendo falado muito de sexo em Nova, ele sempre dá a entender ali que tem relações que também são sexuais entre os tripulantes de uma nave. E eu acho muito saudável isso. E eu não lembro se a gente comentou alguma vez, mas acho que tu chegou a conhecer o Delany na Clarion West, acho, né? Não sei se ele foi meu instrutor. Ele deu aula ou só ele estava lá. Sim. Não, foi meu professor. Uma semana com ele lá, de vez em quando eu falo isso com ele no Facebook, a gente se fala. Outro dia, há pouco tempo, eu mandei 2 livros meus para ele. E assim, o Delany foi o meu melhor professor. Aí eu vou dar esse spoiler aí. Eu tive o Neil Gaiman como professor também. E o Neil Gaiman é muito gente boa. Nenhum dos professores e professoras eram ruins. Cada uma deu alguma dica importante de história. O Delany, para mim, ele foi o mais marcante porque ele me dá aula no momento em que eu estava justamente começando a escrever romance. Eu já tinha lançado um livro, que era Os Dias da Peste, em 2009, se eu não me engano, e que era um fix-up, né? Eram 3 noveletas que eu juntei e fiz um romance. E eu tinha já feito o Back in the USSR, mas o Beck não tinha publicado ainda, foi publicar anos depois, né? E depois ainda fui reescrever e tal. E eu ainda estava muito vacilante para escrever romance. E aí a gente teve, além das aulas, a gente tem uma coisa muito bacana na Clarion West, que a gente tinha entrevistas pessoais de 1 hora com cada instrutor. Então, na minha vez de conversar com ele, o papo de 1 hora, a gente tomou um café, um chá, eu não lembro, ficamos batendo papo e ele ficava me perguntando. Ele apontou várias falhas nos contos que ele leu meus, falhas que eu aceitei, porque eu percebi mesmo que o Delany não falava. Nenhum dos instrutores fez isso, tá? Mas Delany, particularmente, era um cara muito doce. Mas ele era doce, mas era muito direto. Dizia assim: então, essa frase aqui tá muito ruim. Isso aqui, você fala disso aqui, eu entendi o que você quis dizer, mas você não explica. E isso tá prejudicando o teu conto. Eu falei: opa, caramba, eu só parava assim, ficava meio congelado. Ah, tá bom, tá bom. E aí, no final, ele fez uma pergunta que foi a pergunta que definiu a minha carreira depois, né? Ele perguntou: você quer escrever, afinal de contas, você quer escrever contos ou quer escrever romances? E eu não respondi a pergunta na hora. Na hora eu gaguejei assim, as 2 coisas, mas ele não se convenceu, né? Claro, e eu estava muito inseguro ainda. Isso tem 11 anos já, né? Desde então as coisas mudaram muito. E agora praticamente só estou escrevendo romance. Ou por outra, eu faço umas coisas engraçadas também, né? Eu ainda escrevo contos de vez em quando, mas
Até porque, para mim, às vezes, começar uma história, muitas vezes, é mais fácil eu começar escrevendo um conto. Mas eu acabo esse conto, imediatamente eu começo a ampliar, desdobrar esse conto. Eu tenho até já dei várias aulas, eu tenho até um curso no Hotmart sobre isso, chamado Método Origami, que eu inventei, que é exatamente onde eu ensino para as pessoas como pegar um conto e transformar esse conto numa novela, por exemplo, ou num romance. Praticamente tudo que você quiser fazer, tudo que você escreve em formato de conto, você pode fazer, você consegue se você quiser, né? E eu tenho essa habilidade. Geralmente eu trabalho assim. É muito raro eu pegar um conto, eu pegar um romance e escrever um romance do zero. Geralmente eu faço um conto, aí eu pego, ok, agora eu preciso desdobrar aqui. Isso aqui, coisas que eu deixei em lacunas, né? E vou explicando. E o Delany é um cara maravilhoso para isso. Eu nunca consegui investigar 100% como ele escreve, né? Até onde eu sei, ele escreve de maneira linear, sem tem planejamento, né? Mas ele é um cara que escreve. Quando ele quer escrever um romance, ele escreve o romance. Quando ele quer escrever um conto, ele escreve o conto. Ele não age desse jeito que eu ajo. Mas eu acho que assim que ele é um cara que qualquer conversa que você tenha com ele te ilumina de algum jeito. E qualquer texto dele que você leia te dá você aprende alguma coisa de novo. Então eu nunca vou deixar de recomendar a leitura dos textos do Samuel Delany, porque é sempre um prazer, é gostoso, é divertido ler o Delany, e você sempre sai com a sensação nítida de que você aprendeu alguma coisa importante. Realmente. E para fechar aqui, né, queria trazer de volta eu coloquei aqui para esse final uma curiosidade, que é bem mostrando a época em que o Delany estava inserido, né? Comentou aquela história do Asimov, né? Que ele estava dando aquele prêmio para ele por ele ser negro, né? E uma curiosidade que eu encontrei é que o novel ele foi publicado, né, nos Estados Unidos pela Doubleday, né? Que era uma editora que hoje ela ainda existe com outros nomes, se eu não me engano, ela pertence à Random House já hoje. Sim. Mas enquanto ele estava esperando, né, a resposta final da Doubleday, ele também tinha submetido nova para o John Campbell, né? E aí o John Campbell, eu não sei se você sabe essa história, né? Mas o John Campbell chegou a ligar para a gente, né, do Delany, e comentou, gostou do livro, achou excelente, mas ele não ia publicar porque achou que o público não ia se identificar com um protagonista negro, né? Então, realmente, tu vê aonde Samuel Delany estava envolvido e John Campbell, né? Amigo tão próximo das Asimov por algum motivo também, né? Exato, não, o Campbell era um cara racista, mas não era. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala essas coisas, né? Porque assim, ele e o Asimov eram racistas, que a gente chamaria de racismo estrutural. Também é uma coisa complicada, né? O Silvio de Almeida fala isso, que o racismo estrutural, na verdade, não existe. Então, eu sempre tento ouvir com atenção. Eu me arrisco a falar um pouco nesse sentido. Porque desculpa, pelo amor de Deus, gente, eu não estou passando um pano para esses caras de jeito nenhum. Já falei aqui antes, várias vezes, vou falar de novo. Asimov era um tarado, no mau sentido, gostava de patolar a mulher em convenção, né? Campbell era um cara meio maluco com algumas coisas. Já no fim da vida ele se associou à Dianética, né? A do Ron Hubbard, que era como é que é? Oh, meu Deus, Dianética, que é a cientologia, né? O começo da cientologia. E o Campbell, embora ele tenha tido um grande papel na disseminação da ficção científica, ele também teve essas questões aí. Pelo menos ele foi educado o suficiente para ligar e dizer que tinha gostado. Porque ele podia dizer que era uma merda. Ele podia ser racista assim, até o talo, e dizer, não gostei porque foi escrito por um negro. Não, ele gostou, apesar de, que é uma merda também, do mesmo jeito, né? Mas ele não tinha como negar o gênio e o brilhantismo do Delany. Agora, azar. O John Campbell é um cara que ainda, pelos pesquisadores, ele é um cara que ele ainda é considerado, mas o próprio prêmio para novos escritores, que até poucos anos atrás tinha o nome de John Campbell, agora é o Astounding Award, e que eu acho que é legal. Aliás, acho que esses prêmios todos não deviam ter nome de gente, porque não só pode até ser que dê nomes para pessoas que não eram racistas ou que não eram machistas, está tudo certo. Mas também passa 100 anos e ninguém lembra mais quem foi aquela pessoa, infelizmente. A gente está aqui para isso, entre outras coisas, com nossos programas, para tentar fazer com que as pessoas não esqueçam. E o Delany,
né? Delany ainda está vivo, Delany está sendo publicado no Brasil, e a gente só torce aqui muito para que novos livros dele sejam publicados. Tem muita coisa dele aqui, ó, só numa lista bem rapidinha aqui, ó, você tem The Einstein Intersection, que é da mesma época do, né, é o livro entre o Babel 17 e o Nova. Você tem o Dahlgren, você tem Triton, você tem Stars in My Pocket Like Grains of Sand. Esse livro é um romance que tem um pouco de biografia. Você tem alguns né, Hog e Falos que são pornográficos, mas você tem um livro mais recente, né, na verdade, o último romance dele, que é o Through the Valley of the Nest of Spiders, que é uma ficção também com teor autobiográfico, que é de 2012, e é o último livro dele. Ele tem outras coisas que ele publicou, mas que são contos e novelas, que é até 2022. Né? E tem Neverion também. Neverion aí eu vou dar dica para os editores. Por favor, publiquem Neverion, que é uma tetralogia, são 4 romances de fantasia, que na verdade tem desdobramento pra cacete, tem contos dentro dos romances, tem metáforas com relação a AIDS, tem histórias de fantasia mesmo, tem uma discussão semiótica da fantasia, e não é chato, tá, gente? Ele publicou isso entre 79 e 87, os 4 volumes, e são muito gostosos de ler também. Como eu falo, vocês podem ler a parte de aventura e se divertir e sair dali com aquela sensação de que vocês leram umas coisas fenomenais. Recomendo. Isso aí, fica então a dica aí para os editores. Aí, Luara França, sei que nos ouve, sei que já participou aqui com a gente, ela já comentou nas nossas inbox aqui que ouve a gente às vezes, aí sempre que ela pode. Legal. Fica a dica aí para ela, o pessoal da Morro Branco aí, quem quiser publicar, a Delany tá aí. O Vitor da Morro Branco também, fique atento aí, vão disputar a vida da Aleph e Morro Branco, disputar Samuel Delany aí. Não precisa disputar, cada um publica um e tá tudo certo. Exato. Quem ganha é o público, né? O leitor que quem ganha o público, exatamente. Quem ganha o público, é isso. Isso aí, pessoal. A gente vai então chegando aqui ao final do nosso programa sobre o Nova de Samuel Delany. Espero que vocês tenham gostado aí. Comentem com a gente nas redes sociais, @VivaSci-Fi, tanto no Instagram como no Twitter. Agora você pode comentar no Spotify também, que acho que é bem legal. O pessoal ali já interage, já vê o comentário dos outros. Aí a gente vai construindo aí essa nossa comunidade da ficção científica aqui do Viva Sci-Fi. Mais algum recadinho aí, Fábio? Quer reforçar ali o crowdfunding também? Bom, não, só para agradecer o pessoal pela audiência e lembrar que o crowdfunding está rolando ainda no Catarse, rola até meados de março, né? A minha coletânea de microficções, Arquétipos de Massa, Labirintos, vai sair pela Kafka Edições. Show de bola. O link vai estar aqui embaixo também na descrição do episódio. A gente vai ficando por aqui, pessoal. E lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam Sci-Fi. Valeu, pessoal. Valeu. Viva Sci-Fi!